Todos acharam Ezequiel 22:30? Diz assim a palavra do Senhor: busquei entre eles um homem que tapasse o muro e se colocasse na brecha perante mim a favor desta terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. Repetindo o texto: busquei entre eles um homem que tapasse o muro e se colocasse na brecha perante mim a favor desta igreja, para que eu não abençoasse, ou para que abençoasse, mas ninguém achei. Acontece isso aqui? Diga não. Graças a Deus. A favor desta terra, para que não a destruísse, mas ninguém achei. Feche os seus olhos, querido. Pai querido, Pai amado, fala conosco. Me usa como canal, como instrumento teu, e que essa igreja saia daqui, ó Pai amado, maravilhada pelo poder da tua palavra, porque ela é forte, ela é audaciosa, ela é penetrante mais de espada de dois gumes. Ela, Senhor, faz com que a nossa alma, Senhor, seja por ti curada, a nossa carne seja por ti curada, a tua palavra é que nos liberta, Senhor. Que em nome de Jesus, tudo aquilo que for ministrado seja proveitoso a cada coração e a cada vida nesta manhã, é que eu oro em nome de Jesus, amém. Podeis assentar, amados? Uma certa vez, a mãe de 2 discípulos procurou Jesus. E essa mãe desses 2 discípulos, sabendo que Jesus veio restaurar o reino de Deus, instalar o reino de Deus, e ela não tinha um discernimento espiritual ao nível daquilo que Jesus veio fazer. Ela falou assim: Senhor, quando o Senhor instalar o seu reino, restaurar o seu reino, aí faz um negócio para mim. Eu tenho 2 filhos muito abençoados, 2 filhos muito amados, tenho 2 campeões lá na minha casa, sabe? E eles são seus discípulos, eles te amam, eles te adoram. Então, quando você instalar o seu reino, faz o seguinte: coloca um à sua direita e o outro à sua esquerda, né? Abençoa o meu João, abençoa o meu Tiago, né? Porque são filhos amados. Então a gente muitas das vezes fica pensando que o nosso lugar é no trono, né? Jesus, uma certa vez, lavando os pés dos discípulos, ele deixou o seu trono, né? Deixou a sua majestade, pegou a bacia, pegou a toalha e foi lá lavar o quê? Os pés dos discípulos, que andavam pela Palestina, né? Que não era asfaltada, não tinha carros, né? Não tinha nenhum meio de locomoção que, de repente, impedisse da poeira chegar. Jesus foi lá naqueles pés empoeirados, lavou os pés de cada discípulo. E Pedro, quando chegou a sua vez, falei: não faça isso não. Pedro reconheceu, entre aspas, o senhorio do Senhor Jesus, né? Que ele era o cara. Falou assim: não faça isso comigo, eu não estou te dizendo. Aí Jesus falou: se eu não te lavar, você não tem parte comigo. Aí Pedro: então lava da cabeça aos pés. O que eu quero dizer com essa passagem, querido? Tem muita gente que está preferindo o trono e não a toalha. Tem muita gente que não quer servir. A palavra de Deus me ensina que eu serei servido um dia, se eu souber servir. Jesus nos ensina isso. E esse texto, querido, que nós acabamos de ler, em Ezequiel 22:30 diz: busquei entre eles um homem que tapasse o muro e se colocasse na brecha perante mim, a favor desta terra, para que não a destruísse, mas ninguém achei. Era um tempo, querido, de escassez, um tempo da Babilônia, um tempo em que muitos, né, ou todos, se corromperam. Esse texto diz que Deus procurou os príncipes, Deus procurou os sacerdotes e Deus procurou os profetas. E todos eles estavam compromissados, não com Deus, mas com Ele mesmo. Todos eles estavam procurando seus próprios interesses e não os interesses do reino. Querido, nós aprendemos que reis e príncipes é para liderar o povo, ele tem autoridade de governar o povo, amém? Sacerdote é o representante do povo diante de Deus.
E os profetas? Os profetas é o representante de Deus na terra. Deus procura essas três classes durante esse exílio e não acha nenhuma dessas três classes capacitadas, orientadas, vocacionadas na direção de Deus para que Deus pudesse usar. E Deus fala com todas as palavras: busquei entre eles um homem, um apenas, diante de muitos, e não achei nenhum que pudesse tapar as brechas. Você pode dizer amém? Deus procurou uma pessoa na posição correta e não achou. Vai lá comigo no versículo de número 27. Deixa eu falar uma frase que está lá, muitas vezes repetida em Apocalipse 1, 2, 3, que diz assim: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Eu estou muito, querido, estou com muita tranquilidade aqui neste lugar. O coração está batendo forte, mas eu estou muito tranquilo, porque eu sei que o homem que pastoreia essa igreja é um homem compromissado com Deus, e eu tenho essa liberdade de trazer essa palavra para te encorajar a crescer, a conquistar um novo lugar, um espaço maior, a fazer uma obra maior ainda. Há 6 anos de existência, vai acontecer o 10º ano, vai acontecer o 20º ano, essa igreja vai explodir, essa igreja vai avançar, porque vocês vão se colocar na brecha. Você pode dizer amém, querido? Deus vai te encontrar na brecha. Quando o pastor Adriano precisar assim, eu preciso de 30 para virar o concreto, 30 vão se apresentar na hora. Quando precisar de 100, vai se apresentar na hora, certo, Adriano? Vai comprar um terrenão aí em Tribobó e algo de sobrenatural vai acontecer, amém? Amém. Então, querido, versículo 27 diz o seguinte: está o versículo 27 aí não? Então deixa eu ler aqui rapidamente. Versículo 27. Os seus príncipes, no meio dela, são como lobos que arrebatam a presa para derramar sangue, para destruir as almas e ganhar o quê, querido? Lucro desonesto. Eu não queria criar tanto paralelo com os dias atuais. O pastor Adriano falou aqui que nós estamos vivendo um dia de crise. A crise foi mundial e ela foi encobertada no nosso país pelo nosso governo, porque, na realidade, a crise que estourou lá do euro, né, lá no ano de 2012 para 2013, deveria também chegar até o país, mas ela foi encoberta, ela foi mascarada. Então, o que acontece, querido? Veja o que o profeta está falando aqui. Os seus príncipes, as autoridades, no meio delas são como lobos que arrebatam a presa para derramar o sangue, para destruir as almas e ganharem lucros desonestos. Se a gente olhar o nosso país, olhar o noticiário, olhar aquilo que está acontecendo à nossa volta, qual é a autoridade, seja ela executiva, legislativa ou judiciária, que de fato tem feito algo para a melhoria do povo? Se a gente olhar, querido, a realidade do mundo, qual é o governante que de fato está olhando para a humanidade e está fazendo alguma coisa para que a humanidade seja abençoada? A última, querido, que eu vi, que agora ela se arrependeu, foi de uma moça, né, que estava na Alemanha e o seu visto já estava sendo vencido. E aquela mulher que é bem parecida com a Margaret Thatcher, né? É uma mulher assim, com QI elevado, com uma autoridade tremenda. Se sensibilizou, entre aspas. Mas chegou lá para minha filha: vai vencer seu visto, você vai voltar para o seu país. Não tem como. Querido, as pessoas estão pensando em si próprias. As autoridades estão querendo ganhar lucros e lucros absurdos. Querido, o que nós vivemos hoje é adoração ao Deus Mamon.
Quanto mais tem, mais quer. E Deus, no meio do seu povo, não está procurando o rei da Babilônia. Não está procurando, querido, aqueles que prestam culto a ídolo. Está procurando entre aqueles que são chamados de judeus, que são príncipes, que são, assim, pessoas de destaque das suas tribos, para poder usar. E eles que têm uma certa autoridade, não queria nem saber da pobreza do povo. E em tudo estava querendo extrair o quê? Lucro. Foi isso que Deus viu naquela realidade. E em segundo lugar, querido, Deus procurou os sacerdotes. Aí, se a gente vivesse naquele tempo, Deus estava lá nos procurando. Deus procurou os sacerdotes. Olha o que diz o versículo de número 26. Os seus sacerdotes transgridem o quê? A minha lei e profanam as minhas coisas. Entre o santo e o profano, nem o imundo, entre o santo e o profano não fazem diferença, nem discernem o imundo do limpo, e dos meus sábados se esconde os olhos, e assim sou profanado no meio deles. Nesse tempo, querido, os sacerdotes não estavam fazendo o discernimento do que tinha valor e o que não tinha valor. Nesse tempo, os sacerdotes estavam fazendo uma tremenda de uma confusão, não sabendo ou querendo, de repente, se esconder do que era santidade e do que era pecado. Eles não estavam comprometidos com Deus para que, de fato, pudesse, na hora, quando queimasse o sacrifício, entendesse aquilo que era santo e aquilo que era profano. Eles estavam fazendo uma tremenda confusão. Deus procurou os sacerdotes, as autoridades espirituais que representavam o povo diante de Deus, e não achou um sequer com seu coração reto, com seu coração puro. Estava numa mistura de profano com santo, com mentiras e tudo mais. Essa era a realidade desse povo. E em terceiro lugar, querido, Deus procurou os profetas. Mas esses estavam muito comprometidos com outras coisas, que está no versículo 28 e 29. Acompanhe comigo aí, versículo 28 e 29. Os seus profetas lhes encobrem isto com cal por visões falsas, predizendo mentira e dizendo: assim diz o Senhor Deus, sem que o Senhor tenha falado. Contra o povo da terra praticam extorsões, andam roubando, fazendo violência ao aflito e ao necessitado e ao estrangeiro, oprime sem razão. Se a gente pegar, querido, deixa eu tirar o meu óculos para enxergar bem vocês. Se a gente pegar os dias de hoje, e pegar os sacerdotes, e pegar os profetas, e fazer, querido, com toda serenidade, com toda a pureza de coração, uma análise daquilo que nós estamos vendo hoje. Daquilo que uma toalha que enxuga o suor é vendido para alcançar a bênção. Daquilo que uma areia lá do deserto vai trazer a bênção. Daquilo que de repente um capim lá do Monte Sião, seja lá o que for, trazido para o Brasil, vai trazer a bênção. Nós estamos vivendo, querido, dias em que o nome de Jesus Cristo está sendo esquecido. Que o milagre que acontece na minha vida e na sua vida veio pela misericórdia de Deus, através do Filho de Deus. Quando agora estamos pegando objetos, coisas que teve o seu valor no passado, mas no presente é o nome de Jesus que tem que ser glorificado. E estão profanando, querido. Estão dizendo que passa a tua linha e você vai ser curado. Deixa eu contar uma realidade rapidamente, querido. Eu venho aqui nesta manhã, querido, para que você dê valor ao nome do Senhor Jesus Cristo. Porque, querido, só existe um caminho, só existe uma verdade, só existe uma vida.
e é através dele. Preste bem atenção, amados. 2 irmãos da nossa igreja pediram liberação para ir para a igreja. Tal. Só que eles pediram liberação não ao pastor. Pediram liberação a um diácono, que sempre ora lá na igreja tal. E o pastor só soube 3, 4 meses depois. Perguntei, cadê o fulano? O pastor não sabe não, está lá na igreja tal. Cadê o ciclano? Está lá na igreja tal. Fiz 2 visitas, apenas para orar com eles. Não falei nada contra, também não falei nada a favor. Só orei por eles. Passaram 1 ano e meio. Pastor, você me recebe de volta? Com certeza, filho. Senta aí. Pastor, a outra, me recebe de volta? Senta aí. Querido, porque tudo nos acontece segundo a vontade de Deus, que é boa, que é perfeita e que é soberana. Amém, querido? Amém? Eu aprendi na minha vida ministerial, na minha caminhada de fé, que estando passando por aflição, lutas, ou estando no meio da abundância, Deus continua sendo Deus. Eu louvo a Deus quando eu estou doente, e louvo a Deus quando eu estou curado. Eu louvo a Deus quando eu estou comendo arroz, feijão e ovo, e louvo a Deus quando estou comendo arroz, feijão, batata frita e um contrafilé. Porque Deus é Deus em todos os momentos. Amém, amado? Então, querido, né? Não precisamos buscar novidades, porque, querido, a novidade é a palavra de Deus, e ela está aqui neste momento. Eu costumo dizer o seguinte, a palavra de Deus não se renova a cada dia. As pessoas ficam assustadas quando eu digo isso, pastor Sidney. Vou repetir de novo, a palavra de Deus não se renova a cada dia. Renovar era uma coisa que um dia foi novo, amém? A palavra de Deus, ela é nova a cada dia. Ela não se renova, ela é nova. Cada vez que você lê um texto bíblico, ele fala diferente para você, querido. Ele traz uma mensagem de cura, de poder, de manifestação da graça de Deus. Então Deus procura reis e príncipes, e estão contaminados. Deus procura os sacerdotes, estão envolvidos em lucros, em avarezas. Deus procura os profetas, e faz uma mistura danada, querido. Agora, qual é o meu lugar para fechar essas brechas? Qual é o meu lugar que eu preciso me encontrar? Qual é a característica do crente, do homem e da mulher de Deus, que vai se colocar na brecha para que a igreja cresça, para que a igreja seja abençoada, para que a igreja evolua, para que a obra social seja feita, para que missões se cumpram na nossa vida, para que essa igreja exploda no poder de Deus? O que eu tenho que ser, querido? Eu separei apenas, poderíamos falar aqui de 30 mil coisas, mas eu separei apenas 5 que nós precisamos ser para que Deus venha olhar para nós e falar assim, esse aí tem condições de fechar a brecha. Esse aí tem condições de estar no lugar certo, na hora certa, no momento certo, quando eu enviar. Em primeiro lugar, repita comigo, pessoas, está fraco. Vamos interagir aí, querido. Quem está com sono aqui, diga amém. Eu gosto da fidelidade. Isso é fidelidade, sinceridade. Quem não tomou café está em jejum, diga amém. Ó. Agora, quem tem a força do Espírito Santo de Deus, diga amém. Amém. Ó. Então é nessa força do Espírito Santo de Deus que vocês vão repetir comigo. Deus está, querido, em busca, vamos lá, em primeiro lugar, pessoas arrependidas. Vamos ler, lê comigo. Pessoas arrependidas. Tá. Em segundo lugar, pessoas quebrantadas. Terceiro lugar, pessoas abnegadas e corajosas. Quarto lugar, pessoas determinadas e leal. E em quinto lugar, pessoas empreendedoras. Se você tiver, querido, essas 5 características, pastor Adriano vai estar pulando que nem pipoca na panela. Porque as coisas vão acontecer aqui. Pessoas arrependidas como quem? Como o profeta Isaías. Isaías já era profeta. Isaías já tinha profetizado.
Mas no ano que morreu o rei Uzias, Isaías, de uma certa forma, ele viu a glória de Deus. Ele viu os céus abertos. Está lá em Isaías 1:8, 6, 1:8. Você pode botar para mim? Ou o texto não está aí no Data Show? Vamos lá. Isaías 6, de 1 a 8. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o quê? O Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Essa é a visão que Isaías está vendo. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu o quê? De fumaça. Sabe o que é isso? A presença de Deus. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros. Habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o quê? O rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa, que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios. A tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecado. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: quem enviarei? Quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Deus está à busca de pessoas arrependidas. Isaías teve uma visão, teve um encontro com Deus. Mesmo sendo profeta, ele se achou em pecado. Mesmo sendo profeta, ele vivia no meio de um povo de lábios impuros. E o mesmo pecado, preste bem atenção, querido, que o povo praticava, Isaías contaminado estava também praticando, pastor Adriano. Aí ele disse assim: eu vi a glória de Deus, estou frito, vou morrer. Porque a glória de Deus, querido, também tem esse poder de, não é de matar, mas, sabe, aquela morte espiritual, aquele vazio que acontece na nossa vida. Isaías viu que estava vendo algo sobrenatural. Estava vendo Deus, a sua glória, os serafins voando, cantando: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Ele olha para dentro de si. Ele olha para dentro do seu coração, da sua alma. E ele se declara: eu não mereço ver isto. Eu não tenho condições de ver isso. Eu estou arrependido, porque eu sou um homem de lábios impuros. Ele confessa isso para Deus. Ele se arrepende. Deus olhou, como Deus onisciente que é, o coração de Isaías. Tirou um dos serafins que estava adorando, louvando. Com uma tenaz, esse serafim pega uma brasa viva do altar. Vai lá onde está localizado o pecado de Isaías. Queima, purifica a boca e a língua de Isaías. Perdoa completamente os pecados de Isaías, pelo arrependimento dele. Isaías está pronto a se colocar agora na brecha. Porque o Senhor pergunta: a quem enviarei? A quem há de ir por mim? Eis-me aqui, envia-me a mim. Deus está à procura, querido, de pessoas que não tenham remorsos. Porque o remorso, você tem um sentimento de culpa agora, e amanhã, de repente, você está fazendo a mesma coisa. Pessoas arrependidas não. Ela deixa aquele pecado. E por mais que aquele pecado se apresenta, ela rejeita, porque ela se arrependeu daquele tipo de pecado. Quem está entendendo que o Espírito Santo de Deus diga amém, querido? Então Deus, em primeiro lugar, está buscando, para tapar as brechas, pessoas arrependidas. É necessário, querido, que a gente se arrependa dos nossos pecados, das nossas iniquidades. É necessário, querido, que o nosso coração esteja puro diante de Deus. Pastor, você peca? Peco.
mas a minha mente não está cauterizada. Minha mente está aberta para que o Espírito Santo de Deus venha me sinalizar. Você errou, você pecou. Você precisa estar diante de Deus pedindo os seus perdões. Porque aí depois que eu confesso os meus pecados, querido, eu estou pronto para Deus me usar. Eu quando saí da minha casa, eu fiz a minha oração. Senhor, que o meu coração esteja completamente livre de qualquer acusação do maligno, para que eu possa ser um abençoador daquele povo que está lá em Trebobó. Então, em primeiro lugar, Deus está procurando, buscando pessoas para fechar as brechas do muro, como diz o texto de número 30, pessoas arrependidas. Em segundo lugar, querido, como foi colocado aqui no Data Show, pessoas quebrantadas. Pessoas quebrantadas. Querido, eu olho a Bíblia toda e vejo dois personagens que poderiam estar falando muito bem deles. Mas tem um que fala muito mais forte, que é o profeta chorão, né? É o profeta das lamentações, querido. E esse homem, ele começa a ser usado por Deus desde criança, desde os seus 8, 9, 10 anos. E tem um texto, querido, que é tremendo, que ele vê a iniquidade do povo, e ele se quebranta, ele chora de uma tal forma, e ele pede até que haja mais rios ainda, para que ele possa chorar e se quebrantar pela vida do povo. E quando há esse tipo de quebrantamento na igreja, o Adriano aqui, pastor Adriano anunciou, né, pelo que eu guardei, né, do anúncio, oração, terça-feira de manhã cedo, não é isso? E terça-feira à noite. 2 plantões de oração, né? E a oração serve para quebrantar o nosso coração, para que a gente venha buscar mais e mais a face de Deus. Olha o que diz Jeremias, capítulo 8, do versículo 18 e capítulo 9, versículo 1. Vai lá comigo, querido, em Jeremias. Quem está com calor aí, diga glória a Deus. Todos acharam? Jeremias capítulo 8, verso 18 ao 22. Vou ler o texto bem devagarinho, querido, porque esse texto é tremendo. Se eu pudesse consolar-me na minha tristeza, o meu coração desfalece dentro de mim. Eis a voz do clamor da filha do meu povo, de terra muito remota. Não está o Senhor em Sião? Não está nela o seu rei? Por que me provocaram a ira com as suas imagens de escultura, com os ídolos dos estrangeiros? Aí ele faz um alerta, querido. Passou a cega, findou o verão, e nós não estamos salvos. Estou quebrantado pela ferida da filha do meu povo. Estou de luto, o espanto se apoderou de mim. Acaso não há bálsamo em Gileade? Ou não há médico? Porque, pois, não se realizou a cura da filha do meu povo? Porventura, a Deus a minha cabeça, provera a Deus a minha cabeça se tornasse em águas, e os meus olhos em fonte de lágrimas. Então choraria de dia e de noite os mortos da filha do meu povo. Que lição eu quero tirar para nós nesta manhã, querido? Se a gente olhar o mundo, como o mundo se encontra. Se a gente olhar os nossos vizinhos, como eles se encontram. Na minha rua, tem dias que eu não consigo entrar com o meu carro na minha garagem. Porque existe um centro espírita lá no canto da rua, lá no final. Que fica carros e mais carros. Pessoas vindo do Rio, Itaipu, Piratininga, dessas regiões até mais, porque lá só tem palácio. Aí ele busca um lugar um pouquinho escondido para fazer aquilo que não deve ser feito. Aí eu pergunto, como está o nosso coração quando a gente vê esse povo cego espiritual, sem paz, sem Deus e sem salvação? Será que nós estamos quebrantando o nosso coração? Será que nós estamos chorando como Jeremias chorou, por ver o povo completamente
diferente, completamente separado de Deus. Um povo que não estava adorando a Deus, passou o tempo da cega, findou-se o verão, e nós não estamos salvos. Será que não tem a presença de Deus aqui? Será que não tem o bálsamo de Gileade? E Jeremias começa a chorar. Jeremias começa a prantear a favor do povo. Quanta igreja, querido, não tem derramado uma lágrima por pessoas que estão morrendo neste mundo aí, sem Deus, sem paz e sem salvação. As igrejas estão investindo em suntuosos templos. Templo de Salomão, templo disso, segunda-feira do sucesso. E aí vai, querido. E o povo, sem paz, sem Deus e sem salvação. Como diz a palavra de Deus, passos largos para o inferno. E Deus tem que levantar novos Jeremias, que se quebranta, que chora, que busca a presença de Deus, querido, para que o povo sejam abertos os seus olhos, para que veja que existe um Deus, um alto e sublime trono, que deu o melhor que ele tinha para salvar toda a humanidade. Quando eu leio Mateus capítulo 1, querido, e o anjo Gabriel visita José, fala assim, colocarás o nome dele, deste menino de Jesus, porque ele vai ser o salvador do Érico e do Adriano apenas, da igreja de Nova Vida em Tribobó, porque ele será o salvador da humanidade. E quantos de nós, e eu me incluindo, não tem derramado uma lágrima, não tem se quebrantado pela situação caótica em que o mundo vive? Jeremias está vivendo essa realidade, querido. Pessoas quebrantadas como o profeta Jeremias, para que a obra de Deus venha crescer, se colocar na brecha, querido. Orar por aqueles que estão desviados, orar por aqueles que estão caídos, para que Deus venha levantar. Quem está entendendo que o Espírito Santo de Deus está falando aqui, diga amém, amados. Terceiro lugar, Deus estava em busca de pessoas abnegadas, pessoas corajosas. Eu trago um exemplo para as mulheres, porque até agora eu falei de 2 homens, certo? Né? Tem uma personagem na Bíblia que ela é tremenda, uma mulher moabita, uma mulher que não tinha nada a ver com o povo de Deus, uma mulher que nova, deveria ter seus 20, 25 anos, no máximo de repente 30, a Bíblia não traz qual era a idade dela, mas a sua sogra orienta para ela voltar para a casa dos pais dela. Ela fala assim, não, eu sou uma mulher de coragem, eu sou uma mulher abnegada, eu rejeito a minha paternidade, eu rejeito a minha nacionalidade, porque eu quero fazer algo que de fato vale a pena. Eu reconheço que o seu Deus é o Deus verdadeiro. Olha só que texto lindo, que é um poema que a gente fala tanto em casamento, querido, lá em Ruth, capítulo 1, verso 16 e 18. Vai lá no livro de Ruth, que fica depois, se não me falha a memória, depois de Juízes, e antes de 1 Samuel. Disse porém Ruth, não me inste, então quer dizer, não insista, né? Não me inste para que te deixe e me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe há. Numa hora dessa ninguém lê, né? Olha lá. Faça-me o Senhor o bem que lhe aprouver. Repita comigo, aprouver. Faça-me o Senhor o bem que lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Abnegação. Deixou tudo para trás. Por amor à sua sogra, a expressão é essa, mas por amor podemos dizer ao reino de Deus,
eu deixo tudo para trás. Eu deixo todo o conforto da minha casa. Eu deixo toda a minha nação. Eu deixo toda essa heresia, porque eu reconheço que o teu Deus é o Deus verdadeiro. O seu Deus será o meu Deus. A sua parentela será a minha parentela. Eu farei tudo por você. Onde você morrer, Noemi, morrerei eu. Serei sepultado. Faça tudo, Deus, o que lhe aprover. Eu não vou sair da brecha. Eu não vou buscar outro caminho. Eu estarei contigo por que der e vier. Eu quero pegar essa lição, querido, de abnegação e de coragem. Porque, querido, os dias são maus. Apenas, amém? Repita comigo, os dias são maus. Ainda bem que na igreja de Tribobó não acontece o que acontece na minha. Eu marco uma reunião de oração para que os projetos de Deus aconteçam de uma forma sobrenatural. E a igreja tem em torno mais ou menos de 250, 280 membros cadastrados. Aí marca um sábado de 6 horas até 6 horas da tarde. 6 horas da manhã até as 18 horas. Aí fala assim, os trabalhadores vão dirigir a reunião e a igreja venha. Aí eu participo de 2, 3 horários. E é sábado. Muitos não trabalham. E as pessoas não se envolvem. Não se envolvem porque não estão abnegadas e corajosas a buscar o sobrenatural de Deus. Estão envolvidas em coisas que muitas das vezes alimentam a carne, mas não alimentam o espírito. Isso acontece lá na minha igreja, não aqui. E às vezes, querido, para que o sobrenatural de Deus aconteça, nós precisamos nos abnegar de algumas coisas que faz bem até para o nosso corpo, sabe? Faz bem até para a nossa mente. Mas existe um tempo, querido, que Deus nos pede e a gente às vezes não está interessado em dar para Ele. Existe um tempo que você tem que estender a mão para o aflito e às vezes você está preocupado consigo mesmo. Ruth poderia dizer, você está certa, Noemi? Eu sou jovem ainda. Eu sou moabita. Aqui é o meu lugar. O que eu vou fazer lá em Belém? O que eu vou fazer lá naquela terra? Tudo bem que lá estava com fome, agora já tem pão, mas eu vou voltar para a casa do meu pai. Vou procurar um varão aqui na minha terra e vou ter filhos, vou ter abençoado. Querido, ela nega a si mesmo. Ela nega a si mesmo. Ela nem conhecia ainda Boaz. Ela nem conhecia que um dia ela faria parte, né, de um homem que faria parte da descendência de Cristo. Ela nem sabia do seu futuro, mas ela se abnegou. O seu Deus será o meu Deus. Uma mulher que já não tinha mais sonhos, Noemi. Uma mulher que já não tinha mais esperança. Quando ela chegou na terra dela, não me chama mais de Noemi. Me chama de Mara, porque amarga está o meu espírito. Mas ela tinha uma mulher nova com ela, que estava o ajudando, que estava confortando, se abnegou. E como a igreja precisa de Ruth no século 21. Para tapar brechas. Para tapar brechas. E ser ricamente abençoada. Preste bem atenção, querido. Existe um mistério no reino de Deus. Quanto mais eu dou, mais eu recebo. Quanto mais eu dou, mais eu sou abençoado. Quanto mais eu retenho, mais eu vou para a sequidão. Mas quanto mais eu estendo a mão, querido, mais Deus olha para mim. Fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não derramarei bênção sobre a sua vida. Ruth se abnegou completamente. E foi uma mulher bem-aventurada. Se a gente for ler a história toda de Ruth, eu vou até 1h da tarde. E eu não sei nem onde está o relógio, porque eu estou com óculos, né? Eu acredito que foi até 11 horas já? Culto termina às 11. Culto termina às 11? É sério? Vou levar um puxão de orelha, não do Adriano. Vamos lá, querido. Deus está buscando pessoas abnegadas, amém? Corajosas, amém? Em quarto ponto, querido. Repita comigo. Deus está buscando. Obrigado. Deus tem procurado. Mais forte, senão não termino, hein? Deus tem procurado
Pessoas determinadas e leais. Determinadas e leais. Eu poderia falar de José. Que garoto. Ó, seu marido, Potifar, me deu para tomar conta de tudo, menos de ti. Determinação e lealdade. Eu não tenho nada contigo. Vou fugir. Tchau. Mas eu quero falar, querido, de um outro jovem que também estava fora da sua terra. Abra lá no livro de Daniel, capítulo 1. Daniel, profeta Daniel, 1:8. Todos conhecem essa passagem, amém? Dá para falar de cor e salteado. Diga a glória a Deus por isso. Não sei nem se o pastor Adriano vai me convidar de novo para vir aqui. Daniel 1:8. Resolveu Daniel, sem firmeza, não se contaminar. É isso que está escrito? O que está escrito aí? Resolveu Daniel o quê? Firmemente. Determinação. Diga comigo. Determinação. Determinação. Não contaminar-se com o quê? Com as finas iguarias do rei. Não se contaminar com o pecado, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu o chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Olha o que diz o versículo de número 9. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte dos chefes dos eunucos. Quer fechar as brechas? Quer tapar o muro, querido? Seja uma pessoa determinada. Seja uma pessoa leal. Querido, sem determinação você não chega a lugar algum. Esse homem que vos falo, de 58 anos de idade, um cara de 40, querido, desde o tempo de namoro, essa mulher me conhece muito bem, 36 anos, 8 meses, 19 dias, da minha determinação. Eu era pobre de maré descer. Não estou dizendo que eu busquei riqueza, mas eu fui uma pessoa determinada, sonhadora, para colocar uma coisa no meu coração. Eu vou lutar, eu vou brigar no bom sentido, e vou construir uma família abençoada. Passava por uma casa assim bonitinha, falava assim, amor, um dia eu vou te dar uma casa igual a esta. Amor, um dia nós vamos estar morando numa casa confortável. Nessa época eu ganhava 2 salários mínimos. Eu tive a coragem, a determinação de fazer o quê, querido? Como namorado, de 6 meses, abriu uma conta corrente no nome dela, que morava em Santo Aleixo, né, mais ou menos 100 quilômetros da minha casa. Para que o meu dinheiro não fosse gasto naquilo que não fosse pão. Para investir no nosso casamento. 6 meses de namoro. Sabe o que é isso? Determinação. Repita comigo. Determinação. Para você fechar os muros, querido, as brechas, você tem que ser determinado. Porque se você for olhar pelo lado físico, construir muro, você tem que primeiro construir o quê? As sapatas. Depois o vigamento, as colunas. E isso você tem que fazer esforço. Isso você tem que suar, você tem que ser determinado. Neemias, a gente vai falar um pouquinho dele rapidamente. Ele foi um cara que teve que trabalhar muito. Daniel determinou no seu coração. Seus pais não estavam com eles, com os 4 amigos dele. Os pais não estavam com ele. Mas Daniel colocou um sentimento no coração. Eu determino. Eu assumo uma responsabilidade de não me contaminar com as iguarias do rei, nem tampouco beber do seu vinho. Querido, era jovem. Seus hormônios estavam ali, portanto, mas por agora está morando no palácio do rei, era eunuco. Mas ele determinou assim, ó, resolveu Daniel firmemente não se contaminar. Deus está buscando, querido, pessoas determinadas, pessoas leais a Deus, para que a obra de Deus avance. Você pode dizer amém, querido? Que não fiquemos nos 6 anos, mas nos 12, nos 18, nos 24, nos 30 e assim por diante. Devemos ser determinados, querido. Uma coisa que eu gosto de um texto bíblico, que Moisés era um cara determinado, mas ele precisou de ajuda. Precisou de Arão e de Ur.
para que uma peleja com os amalequitas, enquanto Josué estava lutando, para que o povo prevalecesse, Arão e Hur tinham que levantar os braços de Moisés, porque estavam ficando cansados. Enquanto os braços de Moisés estavam levantados, o povo prevalecia. E é isso que vai acontecer aqui neste lugar. 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 Pessoas determinadas. Pessoas abençoadoras. Por último, querido, para encerrar. Deus está procurando pessoas empreendedoras. Empreendedora, querido, tem aí uma definição bem ampla. Abra o livro lá de Neemias. Deixa eu ler um texto rapidamente. Neemias 6, de 1 a 4 apenas, e a gente encerra. Neemias 6, de 1 a 4. Do teor seguinte: entre a gente se ouviu, e Gesem diz que tu, os judeus, intentais revoltar-vos, por isso reedificas o muro, e segundo se diz, queres ser o rei. Puseste profeta para falar a teu respeito. Não, perdão, fiz maior confusão aqui. É de 1 a 4, eu estou lendo do 6, desculpe. Tendo ouvido Sambalate e Tobias, Gesem, o arábio, e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado o muro, e que nele já não havia brecha nenhuma, diga amém. E que nele já não havia brecha nenhuma, diga glória a Deus. Ainda até que este tempo não tinha posto as portas nos portais. Sambalate e Gesem mandaram dizer-me: vem, encontremo-nos nas aldeias, no vale de Ono. Porém tentavam o quê? Fazer-me mal. Enviei-lhe mensageiro a dizer: estou fazendo o quê? Grande obra, de modo que não poderei descer. Porque cessaria a obra, enquanto eu deixasse e fosse ter convosco. 4 vezes me enviaram o mesmo pedido. Eu, porém, lhes dei sempre a mesma resposta. Estou fazendo o quê? Estou fazendo o quê? Estou fazendo o quê? Empreendedorismo. Empreendeu força. Empreendeu capacidade. Quando ele estava lá, querido, servindo ao rei Artaxerxes. É tremendo, querido, a história de Neemias. É tremendo. Estava comendo do bom e do melhor. Comia da mesma comida do rei, pastor Cid. Tinha um quartinho lá, deveria ser lindo para ele, porque o rei Artaxerxes amava Neemias. Tinha um carinho total por Neemias. Ele recebe uma visita de seus parentes, seus irmãos. Aí ele pergunta: como está Jerusalém? Como estão os meus familiares? Como está a minha cidade? Está destruída, está queimada pelo fogo. Os muros estão destruídos, o templo está destruído. Ele chora e entra nele, querido. Eu acho que ele já tinha um sentimento de empreendedorismo. Ele vai ao rei, porque o rei notou que Neemias estava diferente. Ah, rei, minha cidade está destruída. Me permita eu me envolver nesta obra. Me dê carta para conseguir material para reconstruir o muro de Jerusalém. Durante 40 dias, querido, Neemias não descansou. Se empreendeu em reconstruir. Quando ele viu que havia ainda brecha, ele reúne as famílias. Falou assim: não podemos ficar afastados um do outro. Precisamos estar juntos. Se o perigo vir sobre nós, toque a corneta, nos avise, e todos lá, corramos para lá. Vamos defender um ao outro. Uma família defendendo a outra. A obra é grande e ela não pode parar. Sambalate, Tobias, Gesem está me chamando para uma reunião. Eu sei qual é o intuito dele. Ele quer me matar.
Ele sabe que a obra que nós estamos fazendo aqui é grande. Ele sabe que o que Deus me enviou para fazer é algo tremendo e sobremodo sobrenatural. Eu não vou me envolver, porque o meu empreendedorismo me chama para acabar de reconstruir o muro e não deixar uma brecha sequer. Empreendedorismo. Aí, querido, preste atenção. Deus chama uns para pregar. Deus chama outros, né, para servir. Deus chama outros para estar lá no portão. Cada um de nós temos um chamado. Mas eu creio que o empreendedorismo, todos nós somos chamados. Todos nós somos chamados. Aliás, todos esses 5 quesitos aqui, nós somos chamados. A igreja precisa triunfar. Ninguém disse amém? Eu vou provar isso no texto, querido. A igreja precisa triunfar. Porque Jesus falou que as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Agora, quem é que Deus vai usar? Os anjos do céu? Quem Deus vai usar? Um vaso de barro mesmo, um objeto? Deus vai usar a mula? Deus vai usar a pedra? Bate assim no peito. Deus vai me usar. Deus vai me usar. Deus vai me usar. Com sentimento de arrependimento. Com sentimento quebrantado. Com sentimento de abnegação e coragem. Com sentimento de determinação e lealdade. Com sentimento empreendedor. Para que 6 anos não seja apenas 6 anos. Mas que seja uma linda história de vida para a igreja de Nova Vida em Tribobó. Você pode dizer amém e ficar em pé comigo? Quero pedir permissão ao pastor Adriano para que cada um de vocês colocasse as mãos, a mão direita, sobre o seu coração. Ele perguntou, a gente tem que observar para que a gente possa estar em sintonia com o pastor. Ele perguntou se haveria algum visitante. E não tem nenhum visitante. Então, Deus está falando para o povo da casa. Para você que está aqui lado a lado com o pastor Adriano. Eu não sei dessas 5 características que te faltam. Está te faltando quebrantamento. Está te faltando arrependimento. Está te faltando coragem, lealdade. Está te faltando empreendedorismo. O fato, querido, é o Deus que nós servimos. Ele é altamente poderoso para quebrantar o seu coração nesta manhã. Trazer arrependimento. Trazer uma visão a você de empreendedorismo. De estar, querido, lado a lado com o ministério dessa igreja. Fazendo a obra que Deus tem para fazer aqui neste lugar.